Oi gente, tudo bem? Aqui é a Stephanie e esse é o segundo episódio para eu te contar um pouquinho mais sobre o propósito e abrir meu coração com vocês referente à vida espiritual, onde eu vivi por muitos anos na igreja, mas sem conhecer o reino de verdade, a Cristo, e ter uma vida espiritual simples e entender que Deus é simples. Então vamos lá pro vídeo. O reino me mostrou que Deus não quer a minha performance, mas sim o meu coração. Eu vou contar pra vocês um pouquinho da minha trajetória na igreja, porque pode ser que alguém se conecte com a minha história e, enfim. Eu nasci em berço evangélico, né, como as pessoas falam, e meus pais sempre foram da igreja, e aí eu caminhei com eles. E eu me apaixonei, assim. Eu sempre fui aquela pessoa que sempre estava lá na igreja, tudo que precisava eu estava lá, seja pra limpar banheiro, seja pra ajudar em alguma coisa na cantina, né? Fazer alguma coisa pra vender, pra ajudar as crianças. Então eu sempre estava lá. E eu sempre fazia sem querer receber algo em troca e nem nada disso, porque eu gostava de estar lá, de servir. Eu acho que esse é o meu propósito, é estar na igreja, enfim, ajudar as pessoas lá dentro. E eu ficava firme nisso. E aí eu comecei a dar aula também para os jovens. E aí foi onde passa ali pra adolescência, né? Começa a vir a juventude. E foi onde eu comecei a namorar e já tinha o propósito de casar. Só que aconteceram outras coisas antes disso. Eu me lembro que eu não estava muito bem. E eu falei pra mulher do pastor que eu ia dar uma pausa. E ela falou assim pra mim: se você parar, você vai ficar igual aquela pessoa que ficou de cama no hospital, não conseguiu mais ter uma vida normal. E eu achei aquilo muito, muito estranho, sabe? Porque ela nunca tinha falado isso pra mim. E eu sempre estava ali, sabe? Servindo e tudo mais. E foi onde eu comecei, depois disso, a analisar algumas coisas. Eu via que eu tava ali, mas as pessoas que estavam ali comigo, ao mesmo tempo não estavam, sabe? Por exemplo, se eu precisasse de alguma coisa, eu não via, assim, alguém que poderia me ajudar. Só que quando aquela pessoa precisava, eu tava ali. Ou quando alguém precisava fazer alguma coisa dentro da igreja, eu tava ali. Mas quando eu pedi alguma coisa, não tinha ninguém. E eu comecei também a achar estranho, porque quando era dia de limpeza, ou precisava fazer alguma coisa, aí alguém não ia, eu falava assim: gente, eu preciso de ajuda, porque a igreja é muito grande pra eu fazer sozinha, enfim. E aí as pessoas sumiam. Eu ficava assim: Deus, mas eu acho que a gente tem que ser comunidade, né? Eu acho que a gente tem que estar em conjunto com outras pessoas. E eu me sinto muito sozinha. Só que ao mesmo tempo, o pastor falava pra mim que não, que esse era meu chamado, que isso era o que Deus queria, que eu fizesse as coisas, não tinha problema fazer sozinha. E eu também achava um pouco perigoso, porque eu ficava lá na igreja sozinha. Meu pai até falava, né, toma cuidado, mas era o que o pastor falava, que não, que isso era o seu chamado, que você tinha que fazer. E então eu continuava. E aí quando eu casei, a gente se mudou, foi pra uma outra igreja. E eu amava essa igreja. Era uma igreja bem diferente da que eu já ia, que eu frequentava a Assembleia de Deus. E aí eu comecei a frequentar uma comunidade, então o ritmo era bem diferente, os costumes eram bem diferentes, e eu comecei a gostar dela. Eu desabafei com os pastores, falei umas coisas que eu tava passando no momento, eles super me ouviram. Comecei a frequentar a casa deles. Só que então veio a pandemia e eles não reabriram a igreja. E aí eu e o Danilo, a gente ficou pensando, né, onde a gente poderia continuar indo. Algumas pessoas que frequentavam aquela igreja, eu comecei a mandar mensagem, né? Oi, tudo bem? Onde você vai? Tá tudo bem aí? Então, assim, cada pessoa ali da comunidade foi uma pra cada canto, a gente parou de se falar também. A gente ficou sem que fazer e eu conversei com o Danilo da onde a gente poderia ir. Continuamos em uma outra comunidade, só que era um pouquinho mais longe de casa, porque a gente viu que tinha algumas pessoas ali muito influentes no meio cristão. E aí a gente viu alguns vídeos no YouTube e tudo mais, e lá, vamos começar a ir lá, acho que deve ser bem bacana. Foi onde mais uma experiência que eu tive com a igreja. Eu me sentia bem excluída. Por exemplo, eu comecei a perceber que eles falavam assim com pessoas que tinham condições financeiras. Eles abriam a porta da casa deles para quem tinha condições financeiras. Um pastor veio falar comigo e aí a primeira coisa que ele falou comigo foi o que eu fazia. E aí no automático eu falei, eu tocava teclado, eu cantava na igreja. E aí ele já me levou pra começar a fazer isso lá na igreja. Fiquei super feliz, falei, acho que agora eu vou conseguir me envolver mais com as pessoas, né, me conectar. Só que não foi como eu tinha criado, assim, uma expectativa, né? Eu lembro que meu teclado deu um probleminha, e aí eu comentei, olha, não dá pra continuar porque meu teclado não tá funcionando, e era uma igreja muito rica. Aí na época a gente tava passando por problemas financeiros, e foi isso que eu falei pro líder, eu decidi parar.
Eu comecei a perceber muitas coisas lá que não estava me agradando, assim, ao meu ver espiritual, de que, nossa, aquela pessoa ali tinha uma condição melhor, então ela era bem mais vista, sabe? Tinha cultos, por exemplo, 7 vezes na semana, às vezes, era culto todos os dias. E eu ficava assim, mas por quê, né? Qual o sentido disso? Porque tanta coisa, sabe, que a gente poderia fazer, que era servir as pessoas, a não ser sempre estar fazendo coisas para poder ter uma retribuição financeira da igreja. Então eu via muito isso, sabe? Que eles tinham uma visão mais, assim, de ter do que ser. A gente conversei com o Danilo, falei, vamos procurar uma outra igreja que fique mais perto de casa, que dê pra gente ir. E a gente começou a ir em uma outra comunidade e eu lembro que a gente foi chamado para um churrasco que eu achei que seria assim, algo pra gente compartilhar, sabe? Coisas, nossos ideais, compartilhar um pouquinho da nossa história, cada um ali. Mas não, a gente foi surpreendido naquele dia. O pastor falou, olha, a gente juntou vocês porque a gente viu que vocês têm uma boa performance, assim, pra conversar, pra falar de Deus. E aí mostrou uma cartilha pra gente, assim, em papel, escrito sobre a igreja e tudo mais, e que a gente, a partir daquele momento, a gente poderia ir na casa das pessoas, trazer as pessoas pra igreja. E aí eu fiquei assim, mas, tipo, eu tinha acabado de chegar. E aí a mulher do pastor falou assim pra mim, chamou eu de canto e falou assim, olha, eu sei que você gostava muito da sua antiga pastora, mas aqui quem manda sou eu, e eu sou bem diferente dela, então... E começou a falar assim comigo. Inclusive tinha uma menina comigo que ela era recém-convertida também, ela ficou assim, nossa, mas eu acabei de conhecer a Cristo, eu acabei, né, e eu já tô aqui pra poder... A gente ficou sem entender muito bem o que era. E a gente falou que não era o momento que a gente queria agora, a gente queria conhecer pelo menos as pessoas que a gente estava envolvida ali, saber mais um pouco da igreja e tudo mais. Tinha umas pegadas diferentes, assim. Foi onde a gente passou por uma crise financeira, a gente começou a passar por algumas coisas, ficamos parados por um tempo. Eu falei, Danilo, não sei, sabe, se eu volto pra igreja, se eu busco outro lugar, porque parece que, sabe, não tem mais, assim, um lugar que a gente se encontre como igreja mesmo. Eu falo de a gente confiar nas pessoas. Aí foi onde a gente começou a ir em uma outra comunidade. Acho que vai ser aqui. A gente chegou a conversar com o pastor, falamos o que tava passando com a gente. O pastor falou, vou apresentar vocês para um casal e eles vão ajudar vocês, né? Aí a gente começou a conversar com esse casal, onde veio outro casal junto, que também era amigo deles. Aí eles convidaram a gente para comer alguma coisa. E nossa economia naquele momento não tava muito legal, né? E eu fiquei assim, tentei dar um palpite de onde a gente poderia sair pra comer. E eles falaram, não, a gente vai comer em tal lugar. E assim, era muito caro aquele lugar, muito caro mesmo. A gente não compartilhava, assim, coisas assim, por exemplo, sabe quando você se sente aberto, sabe? Pra poder falar o que você pensa, o que você acha. Eu achava que não, que eles escolhiam com quem eles queriam estar, sabe? A gente continuou indo na igreja normalmente, conversando com eles. E tinha o culto nas casas e a gente via que, por exemplo, alguém abriu o coração pra falar que tava com dificuldade, tava precisando de coisa ali na casa dela. E aí as pessoas, tipo, é difícil mesmo. E aí voltava a falar da Bíblia. Tipo, não dava uma atenção pra pessoa ali no que ela tava falando e precisando. Sabe quando parece que a pessoa não quer problema ali pra ela e aí você desvirtua o assunto? E eu ficava observando aquilo, sabe? E eu achava também que ali a igreja era muito pautada em questões financeiras, de a gente vai abrir uma cafeteria aqui, a gente vai abrir uma loja aqui, a gente vai abrir isso aqui na igreja, tarará, mas também não tinha muita comunhão ali, eu não sentia também que existia uma comunhão entre a gente como irmãos. Porque tinha um irmão ali da igreja que ficava me encarando muito, e eu falei pro Danilo, e ficou um pouco, sabe, sem graça, porque a gente ia na mesma célula, vamos dizer assim. No meio disso, que foi no episódio 1 que eu contei aqui, que aconteceu com a gente, que a gente foi roubado no nosso trabalho, roubaram nossas contas. E aí eu fui contar pra eles um dia, em um dos cultos nas casas, eu contei, eu falei, olha meninas, eu tô passando por isso, não tá sendo fácil. Tava, sabe, querendo muito um conselho, alguma coisa. E simplesmente elas ouviram só o que eu tinha pra falar e foi embora. Tipo, tá bom, gente, então tchau. Aí eu fiquei assim. Aí eu entrei no carro e comecei a chorar muito. Falei pro Danilo que eu não ia contar mais a minha vida pra ninguém. E aí eu não desisti. Eu falei, não, vamos procurar um lugar
vamos procurar uma outra igreja e tal. E o pastor veio, conversou com a gente, falou, não, aqui a gente é diferente, a gente não pensa, não foi focado em dinheiro, a gente é focado em pessoas. E ali eu falei, nossa, né, bem diferente, vamos ficar aqui. A gente começou a ir. Aí o pastor veio até a nossa casa pra conversar, eu preparei ali uma refeição pra gente jantar. E a mulher do pastor falou assim pra mim, nossa, agora que você contou a sua história, eu vi que você, quem é a Stephanie, eu vi quem você é, porque assim, eu não fui com a sua cara. Nossa, gente, sério. Naquele momento eu fiquei assim, como assim? Né, eu contei a minha história pra ela, desabafei, e ela falou assim que não tinha ido com a minha cara. E depois que eu falei pra ela, ela ficou mais assim, falou, nossa, então a Stephanie é assim e tal. A mulher do pastor falou isso pra mim na minha casa. Aí eu fiquei paralisada e quando eles foram embora eu falei pro Danilo, eu falei, nossa, aconteceu isso e tal, mas tá tudo bem, né? Vou relevar, talvez isso é normal, ela não foi com a minha cara, tudo bem, né? Aí o pastor chamou a gente pra um café, falei, nossa, né, ninguém tinha chamado a gente pra um café, bem diferente mesmo. Chamou a gente pra tomar um café. E eu fui com uma blusa preta, tipo assim, ó. E ela era bem assim também. E não fui sem sutiã. E o pastor não parava de olhar pro meu seio. Tipo, ele ficava olhando, a gente conversando e ele olhando. E eu tava achando isso muito estranho. Quando eu cheguei, eu fiquei assim, deve ser coisa da minha cabeça. Só que eu fiquei assim, refletindo. E no outro dia eu falei pro Danilo. Falei, Danilo, se alguém ficou olhando assim pra você, né, o que seria? Ele falou, mas quem tava olhando isso? Quem tava olhando assim? Eu falei, o pastor, tava me sentindo um pouco constrangida ali no bate-papo. E naquele café a conversa foi o que eu e o Danilo poderia fazer pra fazer alguma coisa ali na igreja, pra ajudar, porque ele tava precisando e tudo mais. E eu falei, pastor, olha, a gente tá com uma decisão de ir pra Argentina, eu quero estudar medicina, não sei por quanto tempo a gente vai ficar, então assim... E isso a gente tinha acabado de chegar na igreja, tava conhecendo também as pessoas. E o café foi ali pra ele perguntar pra gente o que a gente poderia começar a fazer ali na igreja. E foi assim, gente, eu acho que do início ao fim, essa minha trajetória com a igreja, não vou entrar também em muitos detalhes aqui, mas foi essas experiências que eu tive, não tive nenhuma amiga, nenhuma amizade. Eu sempre orei quanto a isso, quanto a entender, né, em Deus. E Deus sempre veio falando comigo sobre estar em comunidade, né, a gente poder estar ali como uma família, só que eu nunca me via como uma família, eu nunca me via pertencente a uma família, e sempre que eu ia acontecer alguma coisa, Então é justamente nisso que eu vim falar aqui nesse vídeo e compartilhar minha experiência espiritual com vocês. E além disso, eu comecei a conhecer outras pessoas que também passaram por algumas coisas, inclusive traição, algumas coisas assim que eu ficava, mas como assim isso dentro da igreja, sabe? E eu comecei a ver que tinha muita coisa errada e eu comecei a conversar com Deus a respeito disso, e eu sempre fui a favor da igreja, eu amo a igreja, só que a gente precisa também ter um pouco de malícia e olhar que ali existem pessoas, né? E como a gente tem que saber lidar com pessoas e ter um olhar mais assim, não só de amor, mas também cuidado, sabe? Eu sempre refleti muito que parece que era sempre eu fazer alguma coisa e não em ser também, sabe? Eu acho que você servir é muito importante, mas também você ser, né? Se olhar, saber quem é você. E às vezes ali numa reunião com mulheres, elas não sabiam falar quem elas eram, a identidade delas, o que elas estavam fazendo ali. Mas fazendo algo por repetição, por regras, ou porque elas entenderam que isso vai fazer a vontade de Deus. Mas quando você conversava, você via que a pessoa não sabia quem ela era e qual era o propósito dela ali. E por muitas vezes, como eu cresci dentro da igreja, eu via muito isso, que as pessoas dentro da igreja, elas eram uma pessoa, quando saía elas eram totalmente diferentes. Maltratava a esposa dentro de casa, brigava com os filhos, no trabalho era outra pessoa. E eu ficava observando tudo isso, e eu falava, mas por quê, né? Quando a gente entrava lá dentro, as pessoas mudavam seu perfil, e qual é a conexão de Deus, sabe, com tudo isso? Então eu comecei a refletir muito sobre isso, e com medo de me distanciar da igreja e falar assim, acho que não existe isso, acho que isso é coisa da minha cabeça.
mas eu sempre fiquei ali em oração e Deus sempre foi me conduzindo quanto a isso. Eu acho que também porque eu nunca fui uma pessoa de gostar muito de aparecer, de gostar de status, de ir pra uma igreja assim, sabe, super luxuosa e tudo mais, e falar não, porque eu lembro que uma vez o pastor falou na igreja, no culto, a gente gosta da nossa casa bonita, arrumada, e por que a gente não vai querer a igreja assim? Só que ele falou de uma forma que, por exemplo, a casa dele era muito, muito bonita e a igreja teria que ser com a mesma aparência da sua casa, sabe? Sendo que, assim, e outras pessoas que ali estavam, que eram pessoas simples, sabe? Eram para pessoas muito simples em questão de não ter uma casa muito luxuosa e tudo mais. Qual é a comparação que elas iam fazer? E eu comecei a refletir assim, que esse não é o evangelho, sabe? Que realmente eu conheço e que eu vejo Deus como um Deus simples, que também trabalha nas coisas simples. E uma coisa muito importante também é a família, porque eu vi assim que as pessoas eram uma família dentro da igreja e fora da igreja elas eram totalmente diferentes, como família assim, sabe? Era uma briga dentro de casa, não tinha um relacionamento passivo com o seu cônjuge, então era um relacionamento bem diferente e eu ficava assim, nossa, não é isso que eu quero pra minha vida, sabe? Eu quero ser a mesma pessoa, a mesma Stephanie, tanto dentro da igreja quanto fora. E também eu tinha medo de me conectar com as pessoas dentro da igreja e me parecer com elas, assim, nossa, mas eu não quero ficar igual essa pessoa, eu não quero ter o mesmo testemunho que essa pessoa. Então, se eu ficar ali, eu me sentia como se eu estivesse fazendo parte de algo que eu não achava certo, sabe? Então, calma. Foi aí, no meio de tanta discussão, né, que eu tive com Deus, de falar, Deus, o que eu faço? Eu não tô entendendo. Foi onde uma pessoa falou pra mim, assim, Stephanie, são pessoas falhas, que muitas vezes ali não conheceram realmente a Deus ainda, por mais que estejam muito tempo na igreja, elas apenas estão ali no automático, às vezes fazendo o que o pastor tá falando pra elas fazerem. Mas uma coisa eu te falo, se Deus te colocou nesse lugar, por exemplo, se você tá enxergando a igreja como algo que, nossa, é um ponto de atenção, eu acho que a gente precisa se voltar mais a Deus, as coisas simples, mais as pessoas, a troca de ideia, a ajudar mais as pessoas e viver em comunidade, conhecer mais as pessoas com quem a gente está convivendo. Se você sente isso, então começa a fazer parte disso. Fala isso para as pessoas, transborda isso. Se é algo que é para você falar, então só faz. E que eu leve isso para as pessoas, porque eu ainda estou aqui. Eu ainda sou a mesma pessoa, com coração simples, querendo ajudar outras pessoas e que também precisa da ajuda das pessoas, porque eu também sou ser humano. E aí eu falei, eu acho que é esse lugar que eu devo estar, de transmitir isso para as pessoas, mas que também possa receber isso delas de alguma forma, sabe? Porque não adianta a gente falar que a gente gosta de servir também, que a gente ama estar ali servindo as pessoas, mas a gente também é ser humano, a gente também gosta de carinho, de cuidado das pessoas. Eu nunca vivenciei isso. E os pastores sempre colocavam na minha cabeça, o importante é você fazer sua parte, estar aqui, ajudar. Mas quando eu precisava de alguma coisa, talvez de um conselho, de um abraço, um amigo, não tinha, entendeu? E aí eu ficava assim, Deus, mas eu não acredito nisso, porque se eu sou essa pessoa, eu acredito que existem outras pessoas assim também, sabe? Só que eu acredito que eu tive que passar por tudo isso pra poder entender e de alguma forma ajudar outras pessoas, sabe? Que também se sentem perdidas, que acham que a igreja não tem mais esperança, que as pessoas não têm mais o que fazer, que elas são difíceis, que elas são ruins. E realmente existem muitas pessoas com coração ruins, mesmo dentro da igreja, mas que ainda existem também pessoas muito amorosas que estão ali, ainda sendo quebrantadas por Deus. E a gente pode ser essas pessoas, sabe? E não deixar isso morrer, mas continuar e fazer isso florescer. Porque eu acredito que a igreja é um lugar que muitas pessoas vão pra simplesmente pedir uma ajuda, sabe? Não está passando por um momento legal em casa, às vezes com o marido, com os filhos ou com ela mesma, e vai ali pra buscar uma ajuda, e aí as pessoas estão pregando sobre dinheiro, sobre luxo, sobre coisas que vão abrir dentro da igreja, e se esquecem, sabe? Que a gente não é um robô, que a gente tá ali e somos seres humanos com problemas reais, porque a vida não é fácil, a nossa vida é cheia de
de problemas, de coisas, de turbilhão de sentimentos, sabe? E as coisas cada vez mais difíceis. E às vezes a gente sobe lá em cima pra falar de Deus e esquece que são coisas simples, sabe? É só pra perguntar como que a gente está, como está sendo nossa caminhada espiritual, nosso dia a dia, porque é o nosso dia a dia que vai falar quem somos como cristão. E aí eu comecei a orar e falar: Deus, eu vou buscar de alguma forma isso, e eu sei que um dia eu possa receber também esse cuidado, e Deus sempre tem me consolado a respeito disso, sabe? De estar comigo, presente comigo, e eu entendendo o ministério dele sobre a minha vida. E eu sigo aqui, né? Por isso que eu estou aqui compartilhando isso com vocês. E tá tudo bem se você ainda não conseguiu encontrar um lugar onde é pra você estar como família, e não só pensando em coisas, em ter coisas, mas em ser, sabe? Em ser para outras pessoas, pro reino dele. E a gente ter um coração humilde de conseguir lavar os pés de alguém, sabe? De conseguir curar uma ferida de alguém, de olhar para a ferida do outro, de ter uma empatia, de ser um ouvido para outra pessoa. Isso é muito importante como cristãos, e saber ser isso todos os dias na nossa vida, na nossa rotina diária, não só na igreja, né? Foi muitas experiências que eu tive que não foram fáceis, a gente quer sim ser cuidado também, mas eu não tive isso e eu ainda espero encontrar. Hoje eu tô aqui na Argentina, vou visitar algumas igrejas aqui na Argentina, ver como é. A cultura aqui é bem diferente do Brasil. No Brasil eu vejo que tem muitas igrejas, tem muitas pessoas falando de Cristo ali e tudo mais, e aqui é bem menos, né? A cultura aqui é mais do catolicismo, e quem sabe, né, não me encontre também e seja um meio de Deus aí para outras pessoas. Então, o intuito do vídeo é falar que a religião me cansou e eu conheci o reino de verdade, onde a gente é aquela pessoa, seja na igreja, seja fora dela. É um reino onde a gente consegue ter simpatia contra a pessoa, né? Conseguir olhar a dor dela e encontrar realmente o propósito na qual Jesus falou pra gente fazer. Aquilo que Jesus fez, pelo menos um pouquinho, né? Eu quero deixar um versículo em Romanos 14:17 que diz: o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Se você está cansado de viver uma vida falsa, se você ainda não entendeu o seu propósito, o seu lugar no reino, quero te dizer que é algo simples, é a gente se conectar com Deus, entrar no nosso quarto, fazer aquela oração e entender, sabe, aquilo que o Espírito Santo quer e planeja para nossa vida. E entender que é no simples, a gente ser quem nós somos e ser frutos do Espírito, né? Que é mansidão, é paz, é amor, é alegria. E refletir isso na vida de outras pessoas. E entender também que a gente é ser humano, que a gente pode sim servir, mas também a gente pode aceitar ser servido. E acredito que é isso que Deus quer e espera, né? Tanto da gente como das pessoas que vão nos ajudar. E a gente não está nesse mundo sozinho, e a gente precisa um dos outros. E é isso, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Esse foi o episódio 2, sobre abrindo meu coração para vocês a respeito da espiritualidade. E é só o começo, vamos compartilhando aí muitas coisas. E eu espero muito que o Espírito Santo também fale no nosso coração sobre o nosso propósito, aquilo que a gente veio fazer, porque a gente tá nesse mundo, né? Porque a gente existe nesse mundo, e fazer aquilo que Jesus deixou pra nós. Isso, um beijo e até o próximo vídeo.